Boa noite. Faltam 23 segundos. Boa noite. Vamos fixar um título aqui da nossa live. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos lá. Colocando o título. Como será o novo normal? Hotelaria com segurança. Tô colocando aqui pra gente. Pronto. Então, como será o novo normal? Hotelaria com segurança. Muito boa noite a todos. Estamos aguardando um pouquinho. Guardando o doutor também, que já vai estar entrando aí com a gente. Muito boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos. Já já vamos começar a nossa live. Estamos aguardando um pouquinho. O doutor Armando já já vai entrar. Vamos lá. Vamos hoje falar como será o nosso novo normal, hotelaria com segurança. Vamos começar aí entrevistando o doutor Armando Lepori e no final nós vamos estar abrindo aí para perguntas. Vamos aguardar só um minutinho. O doutor Armando já vai entrar aqui com a gente. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Nossa live. O doutor Armando já deve estar entrando aqui. Vamos lá. Estamos só aguardando um pouquinho, gente. O doutor Armando já está entrando. Estamos aguardando. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Todos muito ansiosos aí para falar com o doutor Armando. Já preparem as perguntas aí para o final, pessoal. Boa noite, doutor Armando entrando. Boa noite. Boa noite, doutor. Nós estamos vendo o Boa senhor. noite. A câmera. O senhor está me vendo? Eu vejo você perfeitamente. Nós Ouço perfeitamente. não estamos conseguindo ver o senhor ainda. Vamos ver aqui. Ah, agora sim. Um pouquinho, agora estamos. Ótimo. Agora sim. Ah, agora. Deixa eu ajustar minha posição, tá? De modo que eu possa estar aqui. Maravilha. Vamos lá.
Muito boa noite. Eu sou a Simone Quartaroli, do Hotel La Bella Toscana. Estamos aqui com um convidado especial, Dr. Armando Lepori, pós-graduado na Unicamp, especialista em segurança do trabalho. Doutor Armando, muito boa noite, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo nosso convite, de estar aqui conosco, falando um pouquinho nesse momento tão difícil. Quero agradecer o convite, fiquei muito honrado com ele, de poder dividir um pouco do conhecimento que temos com as pessoas que, de uma maneira geral, estão aí se preparando para o novo normal. Exatamente. E eu vou começar fazendo uma pergunta assim, vamos dizer assim, mais pessoal. O senhor já tem bastante tempo de medicina, bastante anos aí, e muita experiência. Desde que o senhor se formou e que mexe com medicina, o senhor imaginou viver num mundo com uma pandemia dessa, com tudo isso que está acontecendo? O que o senhor tem para falar para a gente disso tudo que está acontecendo na vida do senhor? Como que isso afetou, né, a vida do senhor? Bem, dizer que imaginava viver isso, não, em hipótese alguma. Como médico, e tendo estudado um pouquinho da história da medicina, a gente sabe da existência desses momentos em várias oportunidades na história da humanidade e, recentemente, vivemos aí nos anos H1N1, né, onde se imaginava que uma pandemia estaria em curso. Muito se falou, mas, de certa forma, nada se compara ao que a gente vive hoje. Eu, numa videoconferência com amigos médicos, fui muito franco a dizer que todos nós, engajados nessa luta, estudamos muito mais hoje o que se fala e o que se diz Covid do que, quiçá, nas nossas pós-graduações. Então, foi uma experiência que nos obrigou a estudar muito e sem a falsa pretensão de dominarmos o assunto. Então, qualquer médico de bom senso sabe o seu limite, sabe a sua expectativa frente a todo este novo e tem que tentar colaborar assim com a sua experiência de vida. E acho que de tudo isso o que eu trago é a cautela, né? Nós temos 2 ouvidos para ouvir pelo menos o dobro do que falamos. Tá certo. E como que está sendo a linha de frente, doutor? Que a gente sabe que o senhor está ativa, né? Ontem mesmo a gente estava testando aqui a internet e o senhor estava trabalhando na linha de frente aí. Como que está sendo, vendo aumentar o número de casos, né? Como trabalhar na linha de frente, doutor? Olha, a gente atende muitas pessoas desesperadas, pessoas justificadamente preocupadas, mas com uma quantidade enorme de informações equivocadas. A gente todos os dias luta contra o vírus, mas a gente luta contra a falta de informação. Há um costume muito comum, o fato de as pessoas buscarem primeiro uma consulta no Google, depois uma consulta em outros aplicativos, para depois ir ao médico, né? E muitas vezes chegam com ideias pré-concebidas. E isso, no caso do coronavírus, tem sido uma rotina. Então, não fosse todo o esforço em tentar entender a história do paciente, o seu meio de vida, o seu possível elemento de contágio, a forma como ele vai lidar com isso na sua realidade familiar, você tem que lidar com as informações equivocadas, né? Com toda a dificuldade que se tem em discutir assuntos que a gente pouco conhece. Não vamos esquecer que estamos falando de uma doença que nós, médicos, conhecemos há 6 meses. Né? Então, por mais que ela se assemelhe a outros episódios, o próprio SARS-CoV-2, que é o vírus responsável pela Covid-19, então o novo coronavírus, tem o seu nome como SARS-CoV-2. Esse vírus se comporta muito parecido com seus primos, né? Se é que eu posso usar essa expressão, o H1N1, por exemplo. Né? Então a gente sabe que muitos destes têm comportamento semelhante
E o coronavírus vem mostrando esse comportamento, né? Um deles, o mais preocupante, é a sua taxa de contágio. Ele contamina muito. Por outro lado, ele, quando nos dá a imunidade, através do IgG, um dos exames que a gente faz, tem se mantido a ideia de que uma vez contaminado, uma vez superado, uma vez adquirido este anticorpo, a pessoa está imune. Então, é uma condição positiva, uma condição boa você ter este anticorpo e, obviamente, não manifestar a doença. Então, como você me pergunta, né, como é lidar na linha de frente, é lidar com a incerteza das pessoas. Não sou profissional de UTI e, portanto, os meus casos graves são poucos. Porém, a gente tem a experiência do outro lado, que é fazer muito diagnóstico. Então, a gente estabelece um grau elevadíssimo de diagnósticos de pessoas portadoras e não doentes. Pessoas contaminadas, curadas e muitas vezes sequer sabiam que tinham, mas não enfrentaram as dificuldades. Então, a gente vê com mais proposição, né, a realidade das ruas. Isso torna difícil as pessoas entenderem a importância de isolamento, de medidas de higiene, de que estamos mesmo vivendo um novo normal. Então, a sensação de que não vou pegar ou isso não é comigo, infelizmente. Nós sabemos que há um conceito equivocado, onde a mídia se preocupa muito em divulgar o número de mortos, como se isso fosse o maior indicador. Eu ouso dizer que basta uma morte na sua família e isso já é uma tragédia. Então eu não preciso ficar tentando me sensibilizar com 50 mortos, 51 mil, 52 mil, 53 mil. Então esse não é o problema. O problema é que basta um morto na sua família para isso virar uma tragédia. Então o cuidado e a forma de você encarar essa doença precisa ser certamente de muita cautela. Levar muito a sério, né, doutor? Esse tipo de Sim. coisa. Seriedade, né? Seriedade. A gente sabe que ele é muito perigoso, mas tem algo que está sendo muito prejudicial, que a gente está vendo que está prejudicando muitas pessoas, tanto como vírus, que são as fake news. O que o senhor tem para dizer para a gente sobre as fake news? Que a gente sabe que também é algo muito prejudicial hoje em dia. Perceba que este movimento não é só da classe médica. Você observa uma quantidade muito grande de meios de comunicação, plataformas digitais que já vêm combatendo a esse tipo de propagação através de conselhos muito simples, né? E eu assisti mesmo ontem na televisão. Cheque antes de compartilhar. Então, veja, não é tudo que você recebe pela internet, pelos seus grupos de WhatsApp, por aplicativos de comunicação qualquer, por redes sociais. Veja, você não vai receber a notícia da descoberta da vacina do seu grupo de WhatsApp. Você também não vai descobrir que um determinado medicamento de fato resolve, trata, atenua o sofrimento na rede social, não é? Então, se a gente espera se atualizar, se informar, vamos buscar fontes confiáveis, tá? Existem as sociedades médicas das especialidades, então a Associação Nacional de Medicina do Trabalho, a Sociedade Brasileira de Clínica Médica, Sociedade Brasileira de Infectologia, o próprio Ministério da Saúde, com todos os seus altos e baixos, substituição de ministros, todo esse processo não contaminou a essência da qualidade da informação. Então, o que a gente imagina ser o correto é que, ao receber qualquer que seja a notícia, a informação,
antes de curtir no seu grupo, dividir com outras pessoas, ou até mesmo achar que aquilo é verdade, vai checar primeiro. Procura saber se aquele site que está publicando é um site que já existia antes, se ele tem história, se ele é um site conhecido, se não existem erros de grafia, de escrever mesmo, né? Porque às vezes você está recebendo uma coisa que veio de países distantes, onde se colocou lá um aplicativo de tradução e vem uma barbaridade, né? E às vezes com promessas milagrosas ou remédios que vão promover a cura. E isso tem sido muito desgastante. Como eu disse para você no começo da nossa conversa, parte do nosso tempo nós desperdiçamos lutando contra essas questões, né? As fake news. O fato dessas coisas estarem tão divulgadas e tão enraizadas na prática do dia a dia, a gente observa que isso fica catastrófico, né? Então, você precisa desmistificar, você precisa explicar, porque a pessoa já chega no seu consultório, no seu ambulatório, com uma ideia preconcebida, né? E, por vezes, dissuadi-lo das do passado tão recente atrás, nós não tínhamos testes. Não existiam os testes, eles não estavam disponíveis. Eles começaram a ser vendidos aí por R$ 500 cada um. Hoje, existem farmácias fornecendo a venda. Cada um tem o seu direito de comercializar, de viver, mas a gente não pode brincar com a seriedade do momento. Então, não basta fazer o teste, é preciso um profissional para interpretá-lo. Não é? Então, seja o teste da farmácia, seja o teste rápido, seja a sorologia, seja o RT-PCR, é necessário que o médico possa interpretá-lo. Então, a interpretação demanda, muitas vezes, uma conduta, um ato que demanda a ação específica de tomada de medicamento, isolamento, quarentena, uma série de coisas. Então, você pode sim treinar os demais profissionais da área de saúde, eles são capacitados para fazer o teste, para interpretar primariamente os testes, mas não para dar conduta. Então, é necessário que haja a verdadeira divisão de responsabilidades na equipe e que isso também não seja um elemento de fake news. Eu fui lá na unidade de saúde e a moça do balcão disse que eu preciso testar. Eu ouvi isto hoje, né? Então, primeiro, vamos identificar. A moça do balcão é um profissional, né? Ela pode ser uma enfermeira, uma técnica de enfermagem, uma biomédica, ela tem conhecimento, ela tem estudo. Então, vamos saber com quem a gente está falando. Vamos saber com quem estamos conversando. E aí, poder discutir a qualidade da informação que estamos recebendo, né? Esse é um fato primordial. Então, se a gente puder resumir este episódio na questão, eu vou voltar para a palavra cautela. Não divulgue se você não checou. Entendi. Inclusive, deu uma falhadinha aqui. Tá me ouvindo? Ok. Inclusive, esses testes, alguns até mesmo, né, doutor? Eu me corrija se eu estiver errada, mas alguns podem dar um falso positivo, não é mesmo? Isso. Nós temos os dois extremos, tá? Falso positivo, que traz as suas consequências, obviamente, e pior do que isso, os falso negativos, que dão a ideia de que está tudo bem, dão a ideia de que não tenho nada a fazer, não estou com a doença, mas a própria obtenção destes resultados demanda de um detalhe muito importante, o momento em que eles são colhidos. Então, você vai reduzir a possibilidade dos falsos negativos se você, por exemplo, colher o exame no momento correto, por indicação médica, né? Então, não basta eu estou com vontade, eu estou com receio, eu estou com medo, eu vou a um laboratório, compro, pago, faço um esforço, às vezes, além do meu orçamento, pago e tenho resultado, mas não tem alguém para interpretar.
e vai vir lá uma palavra reagente. Dependendo da data da coleta em relação ao início dos sintomas, isto tem um significado. A mesma palavra reagente tem um significado. Dependendo da mesma. Então, o nosso cuidado, além da interpretação, é solicitar o exame no momento correto. Então, principalmente nas questões que requerem maior cuidado, que são os idosos, as pessoas que estão nos grupos de risco, não é? Devem buscar conhecimento médico antes de se aventurar. Não é difícil imaginar o quanto inescrupulosos estão trabalhando, né, nesse mercado, vendendo testes, vendendo remédios, vendendo receitas, sem que isso traduza qualquer resultado de aliviar o sofrimento das pessoas. Então, é importantíssimo que a gente tenha em mente que nada nesta pandemia será simples ou será igual ao que já foi no passado. Na verdade, assim, não é simplesmente na farmácia comprar um teste e fazer o teste. Tem que ter orientação médica e tem que ter análise médica. Esse é o correto. Exatamente. Porque tem o tempo correto para ser analisado, para ver se realmente está ou não está. Senão, não funciona de nada. Essa seria a realidade. Entendi. E sabendo de tudo isso, doutor, como que as pessoas podem se prevenir? Né? Porque a gente sabe que ninguém está seguro 100%. Por mais que a gente siga protocolos, por mais que a gente faça de tudo, né? Álcool gel, lave as mãos, ninguém está totalmente seguro. Mas como a gente pode tentar estar o mais seguro possível? O que as pessoas podem fazer individualmente, como família, para tentarem se proteger? Quais são as indicações do senhor? Em primeiro lugar, é preciso dizer que este é um vírus muito associado aos maus hábitos de higiene. Existem as mais diversas teorias acerca de sua existência, teorias conspiratórias, nada se provou até o momento. Então, a única coisa que a gente pode garantir é que ele está associado à má prática de higiene, principalmente pessoal. Então, quando se iniciou todo esse trabalho e todo o estudo, observou-se que condições adequadas de higiene, saneamento básico, fazem a redução drástica do número de infectados, de contaminados e de doentes. Né? Então, para se proteger, você deve sim utilizar o álcool gel ou água e sabão. Você pode reduzir o número de partículas de vírus circulantes com o uso das máscaras. Mas é falsa a ideia de que uma máscara de pano, ou mesmo as máscaras de uma maneira geral, são máscara, eu posso ir no shopping, eu ponho a máscara, eu posso fazer qualquer coisa. Não. Ela deve ser usada com parcimônia. Ela tem que ser usada por força de lei, em todos os ambientes públicos, assim determinados. Existem aí municípios legislando em situações específicas, existem o Estado e outros estados que acompanham ou não, mas, independente disso, você precisa ter um cuidado enorme com a sua higiene. E, obviamente, restringir os seus hábitos. Se antes você frequentava determinados lugares, hoje você não os frequenta mais. Vai poder voltar, mas de um jeito diferente. Não vai ser mais como era antes. Então, o cuidado com a higiene, a asepsia, a limpeza com materiais desinfectantes das mãos, principalmente o álcool gel, mas como eu disse, água e sabão fazem o mesmo efeito, no cuidado ao levar as suas mãos, as mucosas, sejam da boca, do nariz e dos olhos. Você pode ser contaminado pelos olhos. Sim, o coronavírus se transmite pelos olhos. Né? Então, da mesma forma que é possível encontrar o vírus na partícula de saliva, ele poderia ser encontrado numa lágrima.
de um choro, não é? Então, a gente tem que tomar cuidado com estas questões, daí a sucessão de EPIs que estão sendo utilizados. Quero lembrar também que existe uma máxima em saúde e segurança do trabalho que diz que não basta o EPI ser bom, ele precisa ser utilizável. Não adianta eu comprar uma máscara para uma pessoa fazer um tipo de trabalho cuja máscara o impede. Ele vai tirar a máscara e vai fazer o trabalho dele. Né? Eu usar um pano, uma máscara de pano, que vai sufocar, vai impedir que a pessoa respire. Então, essa máscara tem que ser, quando chamada de EPI, adequada, com filtros, com tecidos de gramatura adequada, de modo que há uma indicação precisa para cada um deles. Então, no seu ambiente familiar, a higiene, antes de mais nada, a higiene pessoal, e no seu ambiente de trabalho, a obediência às normas de saúde e segurança de sua empresa, de seu comércio. Ah, puxa, mas eu não tenho. Então vai procurar a orientação de profissionais capacitados, empresas especializadas nisso, antes de gastar o seu dinheiro com exames, com testes, ou até mesmo com desinfecções, e vamos mandar esterilizar o prédio, sem que haja o estudo prévio de quem está acostumado a fazer isso. Sim, com certeza. E agora a gente passando assim para esse novo normal, né? Porque as pessoas agora estão começando a voltar às atividades, uma hora para, outra hora volta. A gente sabe aí, pelo menos, os estudos mostram que isso vai continuar por um bom tempo, né? Está se falando que em um ano vai ficar esse para e volta, porque as pessoas são teimosas. A hora que libera, todo mundo vai e faz, né? Daqui a pouco tem que retomar, porque as pessoas voltam a fazer o que não pode, então para de novo, volta para a fase vermelha, vamos dizer assim. Mas está todo todos muito ansiosos para voltar a trabalhar e a voltar a uma vida normal, né? Na hotelaria, muito antes da pandemia, nós já tínhamos muitas coisas rigorosas, né? Por exemplo, em restaurante, já tínhamos EPI, vigilância sanitária, então isso já era algo comum. Agora estamos tendo que ter novos protocolos, né? Para as pessoas que querem viajar, né? O que o senhor diria, né, para essas pessoas na hotelaria? A gente está tendo que fazer novos protocolos, né, de segurança para os nossos hóspedes. Então, o que o senhor poderia falar da hotelaria, né? A gente está aí com a ajuda do senhor nesses protocolos novos, com profissionais da saúde, no caso. O que o senhor diria para a hotelaria, essa transparência que a gente tem que apresentar para os nossos clientes? Você tocou na minha resposta. A minha resposta se resumiria em transparência. Ao seu futuro hóspede, eu diria, pesquise o hotel onde você vai ficar, pesquise quais as medidas este hotel tomou, quais os cuidados ele vem divulgando em relação ao trato com o seu hóspede. Existem leis municipais que vão nortear o retorno às atividades. Existe uma escala, uma gradação, mas ao planejar a sua viagem, pesquise, verifique o quanto transparente é esta empresa, este hotel que vai te receber, não é? Então, quanto mais transparente, quanto mais detalhado for o modo como ele pretende te receber, mais você vai poder avaliar o quanto você será cuidado lá. E olha, é preciso compreender que isso não é uma frase de efeito, o novo normal. Esta ninguém mais vai se hospedar nos hotéis como um dia já foi. Talvez lá adiante, quando tivermos as vacinas disponíveis, não há um prazo para isso, tá? Mas quando estivermos vacinando a população, temos que lembrar também que somos bilhões no mundo e bilhões num dia. Vai haver um processo de vacinação. Então, até que todos possam estar vacinados, vai demorar.
Então, até lá, nós vamos ficar parados. Aí vem o clamor do comércio, da indústria, dos serviços, para uma retomada das atividades. Sou partidário de que as atividades devem ser retomadas, mas com segurança. E segurança a gente trabalha com transparência. Então, a informação de qualidade disponível nos sites e, obviamente, o profissional da prestação de serviço sabe que o seu cliente ele vai avaliar e ele vai estar preparado para a qualidade das informações disponíveis estiverem lá. Né? Ele vai poder entender. Então, aquela história do turismo gastronômico, cidadão vai entrar, vai se hospedar num hotel para morrer de comer, usando uma linguagem bem vulgar, isso não vai acontecer mais. Não é possível mais aquela imagem de uma mesa farta, bonita, com dezenas de itens, colheres, utensílios para se servir, manipulados por todas as pessoas, todo mundo chegando perto daquela mesa, as pessoas tossindo, espirrando, falando. E quem é que nunca encontrou um fiozinho de cabelo num alimento, seja num hotel bom, num hotel médio? O que não aconteceu? Então, imagine isso em tempos de pandemia. Então, todo o processo vai ter que ser revisto. Especialistas estão debruçados sobre isso, entendendo a dinâmica do serviço, porque de nada adianta a gente dizer, mas basta colocar mais funcionário. Sim, muitas empresas vão ter que contratar mais pessoas. Se por um lado o emprego desaparece de um lado, ele vai ser criado de outro. Se você vai servir alimentos, não dá mais para só uma pessoa ficar responsável por servir todos os alimentos. Ou você vai mudar lá os seus protocolos de prestação de serviço, né? Que, como nós já havíamos discutido, eu tinha buffet, agora eu vou ser à la carte. Então tem todo um processo de reinvenção do seu serviço que vai fazer parte do objeto, né, de estudo dessas pessoas todas. Né? É importante você observar que as atividades de segurança desenvolvidas pelas empresas passam pelo uso dos EPIs. Né? Então, EPI, equipamento de proteção individual, obrigatório para o trabalhador, agora vai ter um impacto muito importante para os seus clientes, porque estar o seu trabalhador, o seu funcionário, a sua camareira, a sua cozinheira, aquela pessoa que presta efetivamente serviço, estando ela protegida, ela de adquirir a doença e ela de eventualmente ser um vetor, um transportador do vírus para as pessoas, vai ser também um elemento de mensuração da qualidade do serviço. Né? Daí a necessidade das instruções de trabalho, procedimentos operacionais, textos que devem ser de amplo conhecimento de toda a população trabalhadora e principalmente daquele que vai usar esses serviços todos. Né? Ninguém nasceu sabendo. A gente vai precisar, sim, uma fase intensa de treinamento. Porque imagine aquela cozinheira, aquela imagem romântica que se fazia de uma cozinheira, que era aquela senhora que, com uma touca na cabeça, um avental grande de florzinha, preparava comidas gostosas na beira de um fogão de lenha. Sim, isso é romântico, mas impraticável. Hoje em dia, não vamos mais poder ter isso. Então, vamos ter que ter pessoas treinadas, habilitadas. Então, essa vovozinha, me veio agora a imagem de Dona Benta e tia Anastácia, do sítio do Pica-Pau Amarelo, que tinham lá essa vestimenta, eu falava aqui e em mente me vinham essas duas pessoas. Elas terão que ser treinadas. Monteiro Lobato teria que reescrever esse capítulo e dizer agora Dona Benta usa luvas, né? Tia Anastácia usa uma máscara, para que possa então fazer aquelas gostosuras que apaixonaram todas as crianças, principalmente as da minha idade, né? Que vinham a participar disso aí e gostavam muito. Então, a questão do treinamento vai passar na preparação desse novo, né? Porque trabalharemos de maneira nova, trabalharemos de maneira evidentemente protegida
não é? Com o objetivo de atingir o maior número possível de pessoas. Isso não significa, né, doutor, que a gente não possa dar o glamour da hotelaria, né? Eu acho que as pessoas, os Sim, hóspedes, eles precisam estar conscientes que isso é para proteção deles, é para segurança, né? perfeitamente. Porque a Perfeitamente. gente realmente trabalhava com a pensão completa, que é uma coisa que o pessoal anda questionando muito e que a gente está tentando trabalhar em cima disso. E a pensão completa não está existindo mais, existe o à la carte agora, né? Onde a pessoa vai sentar na mesa, vai ter um distanciamento, ela vai aguardar um pouco para o prato ser servido, ela pode ser servido no jardim, isso tudo para sua segurança, né? Então, é muito importante as pessoas estarem conscientes que é um novo protocolo. Eu me lembro muito bem, né, no atentado de 11 de setembro, não sei se o senhor se recorda, que todos os Sim, aeroportos, aqueles protocolos enormes, de repente, para você viajar, foi uma coisa assim terrível e todo mundo teve que seguir. E são coisas que vêm até hoje, porque foram boas, né? Porque as coisas, quando não são boas, elas tendem a desaparecer, né? Então, hoje, as coisas que forem boas, elas vão continuar. E vai ser para o benefício de todos, né? Principalmente para os hóspedes poderem viajar com a família. Imagina, nós temos hóspedes, né? Que a gente conversa, fala, eu tô com a minha tia que eu não posso ver, com a minha mãe que eu vejo muito pouco. De repente, pode a família viajar com segurança, sabendo que estão todos seguros. Agora, como que você vai para um lugar onde tem aquela aglomeração, como o professor falou, num buffet, onde todos estão pegando, né? Então, isso não mais faz parte. A gente pode ter o lazer, mas de forma segura, mas isso é uma questão de adaptação, né? De seguir protocolos e ter uma nova visão. Eu costumo falar que a gente estar em quarentena não significa se isolar, né? Então, assim, não é o isolamento, né? A gente pode ter esse glamour da hotelaria, mas de uma outra forma. O senhor concorda com isso? sim, e eu penso que, de novo, vamos falar do novo, né? O novo normal. A hotelaria, sob a sua atividade principal, que é quem está em deslocamento, passou pela reinvenção nos anos vindouros, aí está muito ainda, mas a gente entende que esse processo de conscientização do uso do espaço público vai ser uma realidade. Então, tendo a oportunidade, vamos ter que ser mais pacientes, né? Hoje em dia, você já tem que enfrentar uma fila e mais de 1,5 metro de distância da outra. Então, você vai ter que se programar melhor, você vai ter que ter paciência ao se sentar à mesa, você vai ter que ter uma redução, imagino, na quantidade de itens disponibilizados naquele momento, porque por mais capacidade instalada que tenha os hotéis, eu imagino que você vai chegar, independente do seu tamanho, num limite, não é? Que é o limite do atendimento, porque aquilo que é plausível virá com a organização, com a conscientização e principalmente com a garantia do cumprimento dos protocolos. Porque aquela instituição, aquele hotel que prezar pelo cumprimento de protocolos, ele não vai atender multidões de qualquer jeito. Ele vai se capacitar, ele vai se preparar, ele vai criar protocolos de acordo com a realidade dele, dando ampla oportunidade para a criação de novas tecnologias, de novas utilizações do espaço público. Quando você fala do lazer, quando você fala do almoço no jardim, isso de fato vai ser necessário. Vamos ter uma nova ocupação dos espaços públicos, principalmente aqueles que forem ao ar livre. Puxa, mas a minha instituição, o meu hotel é um prédio. Sim, haverá necessidade de se modernizar. Né? Esse prédio vai precisar receber áreas de arquitetura voltadas para esta utilização adequada, dizendo que todo mundo vai ter que reformar
até porque os recursos nesse momento pós-pandemia ou pós-pico da pandemia são muito escassos, né? Então, todos teremos que trabalhar com muita consciência, com muito cuidado. Eu acho que a cautela volta aqui também, porque não há dinheiro para isso no mercado, né? Não adianta a gente dizer, não, eu contrato, eu formo. Dificilmente, depois de tantos meses sem atividade, a gente vai encontrar profissionais ou entidades que não sofreram com esse baque. Então, a reconstrução desse pós-pandemia vai requerer muito tempo e muita criatividade. Então, seria a cautela, né? A palavra, vamos dizer assim, agora, nesse momento, e, né, as pessoas prestarem bastante atenção, cautela, mas que é possível, sim, voltar a um normal, tomando todas essas medidas de segurança. Sim, a cautela nunca foi intimidatória, não é? É importante que o medo trouxe o homem até o século XXI. Lá atrás, nos idos da pré-história, quando surge o Homo sapiens, começa a se organizar socialmente, começa a viver em comunidade, ele o faz para poder sobreviver. Porque se não assim o fizesse, e ele não temesse as feras, o frio, o fogo, coisas que ele não conhecia, e fosse, obviamente, encarando o perigo de peito aberto sem nenhuma cautela, teríamos sido extintos. Nós não estaríamos aqui. Então, ele é salutar à medida em que ele traz cautela e progresso. Também não adianta se acovardar, se trancar dentro de casa e receber apenas os seus contatos, as suas encomendas de maneira absolutamente hermética. Isso, se fosse possível para todo mundo, resolveria o problema. Mas não é, né? Então, é necessário que esse processo de cautela esteja enraizado nos momentos a partir de agora. Tudo que a gente vai precisa agora uma reflexão sobre aquilo que de fato eu vou provocar com aquela minha ação. É possível retomarmos uma vida neste novo normal, voltarmos a viajar dentro das normas de segurança, voltarmos a frequentar hotéis dentro das normas de segurança e, principalmente, ao se conviver nestes ambientes, respeitar o limite dos outros, né? Porque certamente esses outros vão incluir-se hóspedes, trabalhadores, vizinhos, a população em geral, né? Se a gente conseguir essa evolução de respeito, eu acredito que isso vai fazer muito sentido e a gente vai conseguir caminhar um pouco de cada vez, mas no sentido de voltarmos a esse novo normal. O respeito é fundamental, o senhor tem toda a razão. Doutor, nós vamos abrir agora para algumas perguntas aí, pessoal que tem interesse em fazer as perguntas. Vamos abrir agora, vamos ver. Pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta, por favor, vamos aí. Ok? Perguntaram aqui se o doutor Armando é médico do Labela. Sim, ele vai estar fazendo todos os protocolos para o Labela Toscana e treinamento. Aí, doutor, já perguntaram. O senhor está me ouvindo? Deu uma travadinha. Doutor Armando? Voltou? Estamos aqui. Ah, voltou. Agora voltou. Vamos lá. Deixa eu ver aqui as perguntas. Minuto. Aqui.
Qual a temperatura corporal é indicada para entrar no estabelecimento, doutor? Estão perguntando. O que o senhor Bem, aconselha? veja só, eu não concordo com esta tomada do ingresso a um local. Porque, veja, esse é um dado muito variável, incerto e, por vezes, captado de maneira inadequada. Até porque, imagine que se você, portador de febre, se automedicar horas antes de ingressar no hotel, estamos falando de hotelaria, né? A temperatura dele vai estar normal, próxima do normal, e ele vai entrar. E aí, na verdade, o que, que a gente viveu? Uma falta de respeito. Então, a, 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 a temperatura preconizada, ela não pode superar em 37,2. Existem estudos que dizem que 37,5, 37,6, 36 é o normal, mas acima de 37,2, 38, você está com febre. Depende muito de cada situação. Medicina não é matemática, né? Ouço muito de um amigo que matemática não faz curva. Medicina também não. Não dá para a gente, então tá, se tiver 37,2, entra. 37,3 não entra. Se eu captar a temperatura através daquele termômetro a laser e o cuidado e o tempo de aplicação do raio não for o suficiente, você vai ter erro falso e o número de falsos limite é o que fazer se alguém referir febre. E este paciente deve ser aconselhado, olha, se você tem uma hospedagem agendada e naquele dia, no dia da sua ida, você apresentar febre, cancele, negocie, trate com responsabilidade a sua saúde e a das pessoas com as quais você vai. Porque você não tem como saber, porque febre não é específica do coronavírus. Tampouco febre é um número absoluto que a partir do qual você vai dizer que a pessoa pode ou não pode entrar. Então, está lá no site, está lá na literatura, você sai a 37,5, você começa a se preocupar, porém, todo mundo sabe que um adulto saudável não se abate com uma febre menor do que 38,5. Não é? Então, eu tive 40 de febre e trabalhei. A gente ouve muito isso. Então, não são esses os números que a gente busca entender que a temperatura é preciso estar normal, mas não é necessário se apegar a um número absoluto. Para isso, é difícil explicar, porque existem normas, né? E por vezes você vê pessoas sendo impedidas de entrar no estabelecimento por 1/10 de grau centígrado, e isso não é indicativo de segurança, infelizmente. Então, na verdade, seria muito importante a pessoa, na verdade, falando novamente, né, ter o respeito e avisar e mudar a data da reserva para uma outra data, né? Aqui uma pergunta bastante interessante que vem falando aqui. Qual o papel da medicina ocupacional, né, no auxílio às empresas neste momento de pandemia? Veja, operações é fundamental. O treinamento para a nova experiência de prestar serviços, a nova experiência de atender pessoas sem que isto traga risco a você ou a estas pessoas, né? Nos treinamentos em relação ao uso dos EPIs, do reconhecimento mínimo de sintomas perigosos, né? E principalmente no atendimento às situações que vão surgir. O que
hóspede me chamar e disser que está com febre dentro do hotel. É necessário que o protocolo determine o que será feito. Ah, vamos colocar ele para fora? Óbvio que não. Ah, vamos dar uma indicação para ele? Óbvio que não. Então, existem protocolos que precisam ser cumpridos e a avaliação física das pessoas é primordial. A gente tem que partir de um limiar saudável para que a gente possa distribuir. Uma cortada. Estamos ouvindo. Ah, agora voltou. Aqui vem falando a pergunta com relação à imunidade. Questão da imunidade. Bem, é importante a gente ressaltar o que é que as pessoas entendem por imunidade. O conhecimento médico atual entendemos que as pessoas que desenvolveram os anticorpos da classe IgG, que são positivos para o IgG, são pessoas que, positivos para a Covid, desenvolveram anticorpos do tipo G, concedidos através da resposta imunológica e, portanto, defesas mais eficazes. São os anticorpos a tal imunidade. Mas essa imunidade não é mediada pelos anticorpos. Existe a imunidade mediada por células. Então, pessoas que, mesmo com índices de IgG presentes, têm uma imunidade menos eficaz. E pessoas sem o IgG podem desenvolver também níveis de resposta adequadas à doença. Então, a imunidade, até onde se sabe, ela é promovida pelo IgG, o componente dos anticorpos. O cidadão positivo para IgG pode, minimamente, informação de que teve contato com o vírus, desenvolveu a doença, mesmo que de maneira assintomática, e já tem algum nível de proteção. Ou seja, a chance de ele se contaminar ou vir a desenvolver a doença na sua forma grave é muito menor. Mas, como nós já dissemos, conhecemos a doença apenas há 6 meses, ainda é uma expectativa. Confirmada até o momento, não há nenhum caso descrito na literatura médica séria de alguém que tenha adquirido coronavírus por 2 vezes. Uma vez tendo adquirido, uma vez tendo IgG, ele não vai desenvolver de novo. Então não há estudos e não há esta informação em caráter oficial que se possa dizer. Então, a imunidade também é muito individual, apesar de ter a possibilidade desta. Não existe, então, a garantia que não vai se pegar. Tem uma imunidade maior, mas não a garantia que não possa vir a pegar novamente. Seria isso. Ao que tudo indica, não haverá o reinício da doença. Então, o que a gente já aliou e tem observado é que, equivocadamente diagnosticado lá atrás como Covid-19, o cidadão pegou de novo. Não, ele não tinha Covid-19 antes e agora ele tem. Por quê? Porque antes bastava que ele fosse ao médico, o médico dizia, olha, você está com Covid, ele ia para casa já com aquilo na cabeça e ficava dizendo que estava doente. Passava a quarentena, 14, e aí ele voltava para o trabalho. De repente ele teve um novo sintoma de síndrome gripal e aí ele vai lá e testa. Aí ele diz, puxa, peguei 2 vezes. Não, a primeira vez você não tinha. Agora você tem. E por que a gente diz isso? Porque hoje nós temos a possibilidade do diagnóstico por meio dos exames, por meio dos testes.
né? Então, essa é a explicação mais usual para essa situação. Tá, joia. Bom, estamos aqui quase a 1 hora. O Instagram já vai cortar a gente aqui. Doutor Armando, muitíssimo obrigado por todas essas informações maravilhosas que o senhor passou para a gente. Queria perguntar para o senhor, pessoas que querem um contato, saber mais informações, ou até mesmo do senhor, da clínica do senhor, também sobre os serviços, como que pode entrar em contato, por favor, passe para nós. Tá bem. Nós estamos aí no Instagram, Opus Júnior, né? Vocês vão nos localizar através do nosso logotipo, Saúde do Trabalho, onde nós vamos estar plenamente aptos a esclarecer, a orientar, a propor essas medidas das quais a gente vem falando, com o compromisso de desenvolver uma solução específica para cada caso. A gente não vai utilizar de outras articulações, né? Nós não vamos receitar ou prescrever ou propor coisas, né? O nosso e-mail de contato é o comercial @opussaude.com.br. Nesse e-mail a gente tem o processo de início dos esclarecimentos, o nosso telefone 52, onde vai ser possível ter toda a gama de esclarecimentos. Até pelo Instagram, as dúvidas também poderão ser esclarecidas. É importante ressaltar que, por determinação do Conselho Federal de Medicina, estão abertas as possibilidades de esclarecimentos médicos por meios digitais. Então, é possível você orientar uma pessoa hoje por telefone, por WhatsApp, por mídias sociais. Mas eu disse orientar. Nunca uma orientação substitui uma consulta presencial, na qual o médico precisa examinar o paciente e dali advir uma conduta. Então, se alguém tiver necessidade ou interesse, todo o processo aí vai estar disponível no Instagram, para que possam, então, fazer esse contato. Terão nossas respostas, mas solicitamos que todas as perguntas que nos sejam encaminhadas o sejam por escrito, para que a gente possa documentar a nossa resposta também, para que isso tudo fique gravado, fique de forma bem transparente, a forma como pensamos e como agimos. Nós vamos estar colocando no feed também no nosso Instagram os dados do doutor Armando, telefone, tudo direitinho para quem quiser entrar em contato, ok? Doutor Armando, muitíssimo obrigado pelas respostas, por participar na live. E a semana que vem estamos novamente aqui com uma nova live. A semana que vem nós vamos estar com a doutora Kátia Steidiker, formada, pós-graduada pela Unicamp, pneumologista, também mestranda pela FMJ, também vai estar aqui respondendo para nós quais os cuidados com as crianças, recreação na hotelaria. Muito obrigada a todos que participaram aqui com a gente, muito obrigada, doutor Armando, e até a semana que vem. Uma boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite.